Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir as notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. O café produzido em Minas Gerais está passando por uma reciclagem para enfrentar os problemas do clima e principalmente a destruição do cerrado. Os produtores decidiram apostar em técnicas de recuperação para garantir que aquele aroma tão conhecido não se perca. A cafeicultura no Brasil desempenha um papel fundamental na economia global e nacional, consolidando o país como o maior produtor e exportador de café no mundo. Representando cerca de 38% da produção global, o Brasil se destaca pela qualidade dos grãos, especialmente aqueles produzidos nas regiões de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Na safra 2023 e 2024, o Brasil exportou cerca de 47 milhões de sacas de café de 60 quilos, um aumento expressivo de mais de 32% em relação à safra anterior. Esse volume recorde foi distribuído para 120 países, reafirmando a posição do Brasil como líder mundial no mercado cafeeiro. Um dos destaques da cafeicultura brasileira é do Cerrado Mineiro, que corresponde a 13% da produção nacional de café. Nos últimos anos, essa região tem se destacado não apenas pela quantidade e qualidade do café produzido, mas também por sua abordagem inovadora e sustentável na agricultura. Devido ao aumento das taxas de desmatamento no Cerrado, a agricultura regenerativa tem emergido como uma solução promissora, adotada por diversos produtores da região. Essa prática visa a conservação e regeneração dos recursos naturais, como o solo, água e a biodiversidade, buscando reduzir a emissão de gases de efeito estufa e tornando as plantações mais resilientes às mudanças climáticas. A agricultura regenerativa no Cerrado Mineiro é uma resposta direta aos desafios ambientais e climáticos que a região enfrenta. O desmatamento crescente, impulsionado por outras culturas como a soja, ameaça o bioma e a sustentabilidade das atividades agrícolas. Para as multifuncionais que compram café do Cerrado Mineiro, como a Nestlé, a adoção de práticas regenerativas pelos produtores é um grande aliado na busca por metas de redução de emissão de gases de efeito estufa. A empresa, que é a maior compradora de cafés na região, estabeleceu como meta que até 2025, 20% de todo o café adquirido seja proveniente de práticas agrícolas regenerativas. Em um cenário global onde as mudanças climáticas representam uma ameaça crescente à agricultura, a adoção dessas práticas no Cerrado Mineiro se destaca como um exemplo de como o setor cafeeiro pode não apenas se adaptar, mas também liderar iniciativas para um futuro mais sustentável. E um levantamento do Serasa mostra que a região Nordeste está liderando o ranking de abertura de novas lojas no Brasil. O estado de Sergipe começa no topo da lista e a Bahia vem logo em seguida. Em sua divulgação de abril, o indicador de nascimento de empresas do Serasa Experian apontou a abertura de 61.507 novos negócios na região nordeste do país. Dos estados, a Bahia obteve destaque, com o maior número de registros, 16.925. Foi exatamente naquela época que o Jefferson, após 10 anos atuando como técnico de internet, resolveu empreender. E ele começou pequeno, apenas com 2 araras de roupa. Sim, é muitos desafios. Às vezes hoje você pode ver que às vezes pode estar um comércio parado, mas amanhã pode melhorar. Cabe a gente fazer o nosso próprio atendimento, ter perseverança e correr atrás ao seu objetivo. No mesmo período, o Brasil bateu recorde ao registrar o maior número de novos CNPJs desde o início da série histórica. Foram 396.802. Uma alta de 32,7% quando comparado a 2023. O segmento de serviços representou a maior parcela das empresas criadas naquele mês, 73,4%, seguido de comércio, 19,4%. O tipo de negócio microempreendedor individual foi a opção preferida, 70,9%. Túlio investiu na 4ª loja dele. A gente identifica com os desafios que a gente enfrenta diariamente para abrir e para manter um negócio, né? Mas aí a gente vai aprendendo, vai
gerando conhecimento para a gente colocar em prática na empresa. Também consultor de vendas, de acordo com ele, é preciso ter planejamento e encarar os desafios. Hoje não é só o empresário, o empreendedor ter dinheiro, né? O dinheiro em si só não é tudo, né? Então é preciso fazer uma análise de mercado, é preciso você estar bem localizado, né? É preciso você ter produtos de qualidade, um atendimento de qualidade, né? Então isso tudo vai influenciar, né, na abertura e, como eu disse, para você manter a empresa também, porque não só é abrir. O Brasil hoje, a gente tem algumas pesquisas, né, que a cada 10 empresas que se abrem, 8 fecha antes do primeiro ano, né? Eu também já fiz parte dessa estatística, mas hoje, com o conhecimento, eu tento colocar em prática aqui na nossa loja, que é recente, mas para ultrapassar, né, e não entrar nessa estatística. No levantamento de junho, realizado pela Junta Comercial do Estado da Bahia, de municípios com mais aberturas de empresas, Teixeira de Freitas ficou em 9ª posição com 105 novos CNPJs. Assim como em todo o país, a cidade continua apresentando crescimento comercial. Há pouco mais de 10 dias, Jéssica abriu a loja física dela, de roupas para o público infantil. Ao contrário do que muitos pensam, nem sempre é necessário realizar grandes investimentos. Ela, por exemplo, começou com apenas R$ 500 em produtos. E com isso foi crescendo. Tudo que eu vendia, eu investia novamente. Tudo que eu vendia, eu investia novamente. Aí comecei de 500 para 1.000, de 1.000 para 1.500. E quando eu vi que estava expandido o negócio, que era na sala da minha casa, né? Eu trabalhava só no online desde então. Eu resolvi, sentei com meu esposo e resolvemos abrir um ponto físico. Esse que estamos aqui agora, que amanhã faz 8 dias de inauguração de ponto físico. O ponto físico ele está sendo algo novo para mim, porém transformador. Eu estou me sentindo realizada. E as micro e pequenas empresas bateram o recorde de pedidos de recuperação judicial só em julho deste ano. Foram cerca de 166 pedidos, o equivalente a 72,8% do total de solicitações por companhias de todos os portes. Foram 228 solicitações de renegociação e um total de 879 microempresas e empresas de pequeno porte. O levantamento foi realizado pelo Serasa Experian. Este é o maior número desde 2005, considerado uma marca histórica. O aumento representa uma alta de 123,5% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o registro era de 102 pedidos. As micro e pequenas empresas lideram o patamar, enquanto que as médias companhias registraram 43 e as grandes 19. A Serasa Experian também contabilizou 96 pedidos de falência em julho deste ano, que representa um volume alto também em relação a 2023. O Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências do Conselho Nacional de Justiça deve conversar com o SEBRAE sobre o sistema pré-insolvência para os empresários. Observando os estados, o Rio Grande do Sul apresenta um maior volume também, e isso desde 2019. O estado gaúcho está vivendo um momento preocupante no cenário econômico, segundo os especialistas. O processo de recuperação judicial está relacionado aos impactos dos últimos eventos climáticos que ocorreram no estado. E os idosos não são mais a menor fatia da população brasileira, e daqui a 2 décadas vão ser a maioria. É o que mostra o levantamento feito pelo IBGE. A faixa etária com mais de 60 anos já não é mais minoria no Brasil. Desde 2023, os jovens entre 15 e 24 anos passaram a ser a menor parcela da população brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa é a primeira vez que os idosos ultrapassam os mais jovens desde os anos 2000. De acordo com os dados, 14,8% da população pertencia ao grupo mais jovem em 2023, enquanto os idosos representavam 15,6%. O estudo traz também projeções sobre a população até 2070. Até o ano de 2046, os 60+ vão ser a maior fatia populacional do país, chegando a 28%. Em 2070, esse percentual sobe para 37,8%, ou seja, mais de 1 em cada 3 brasileiros será idoso.
A diminuição no número de filhos por mulher é o principal fator para que a população do Brasil comece a diminuir, o que deve acontecer a partir de 2042. O país segue se tornando cada vez mais feminino e mais velho. A idade mediana do brasileiro passou de 29 anos em 2010 para 35 anos em 2022. Isso significa que metade da população tem até 35 anos e a outra metade é mais velha do que isso. A expectativa de vida dos brasileiros subiu de 71 anos em um mês em 2000 para 76 anos e 4 meses em 2023 e deve chegar em 2070 aos 83 anos e 9 meses. De acordo com o IBGE, a população do Brasil vai parar de crescer em 2041, quando chegará a 220.425.299 habitantes. Em 2070, o país chegará aos 199.228.708 habitantes. Um estudo feito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, comprovou que a relação com um bicho de estimação reduz o risco de depressão e ansiedade dos seus tutores. Quem tem um gatinho ou um cãozinho de estimação em casa, certamente é mais feliz. A ciência mostrou que ter um pet vai além de uma companhia, pois o bichinho pode ser um aliado contra problemas psicológicos, principalmente para mulheres que sofreram algum tipo de trauma na infância. E quanto mais apegado ao animal de estimação, menor será o risco de depressão e ansiedade. Segundo a equipe de estudiosos de Harvard, mulheres que viveram traumas quando eram crianças tendem a desenvolver sofrimento psicossocial na idade adulta. A partir disso, o objetivo dos pesquisadores foi encontrar pistas se a relação com o pet tinha ligação com possíveis melhorias na saúde mental da tutora. O trabalho utilizou 2 questionários feitos online em 2 períodos diferentes, com respostas de 214 mulheres que apresentaram idade média de 60 anos. As participantes receberam perguntas sobre sintomas relacionados à ansiedade e depressão. E as que confirmaram morar com animais de estimação responderam sobre os vínculos com os gatos ou com os cachorros. A partir dos dados coletados, os pesquisadores concluíram que a presença dos cães trouxe menores índices de depressão e ansiedade em 72,6% das mulheres na faixa etária de 45 a 59 anos de idade, as quais tinham passado por abuso quando crianças. Por outro lado, o estudo revelou ainda que o forte apego emocional entre pessoas e animais também pode resultar em vulnerabilidade para ambos, ou seja, quando seus donos são forçados a se separarem dos seus animaizinhos em cenários que envolvam violência doméstica, falta de moradia e desastres naturais, isso causa impactos negativos para os dois. E no Rio de Janeiro, um homem levou um búfalo para passear. O mais inusitado é que o dono do animal entrou com ele no mar de Copacabana. Nosso repórter Anderson Nascimento traz os detalhes. Quem estava na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, na noite de quarta-feira, foi surpreendido com um búfalo na areia. O animal e o proprietário estavam a caminho de Barretos, interior de São Paulo, quando deram uma parada para realizar o sonho do animal, entrar no mar. O tutor do búfalo, chamado Rômulo Cavalcante, disse que o animal tinha um sonho de conhecer o mar. Segundo ele, devido ao cansaço da viagem, aproveitou para descansar e dar uma volta pela praia. Rômulo é dono do animal há 3 anos e disse ter ido direto conhecer Copacabana. Quando chegou ao Rio, a dupla vive na região norte de Minas Gerais. A praia, que estava vazia, logo começou a encher, conforme o búfalo, batizado de Diferentão, andava pela orla. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, o homem se identificou e apresentou toda a documentação do animal, mas por questões de segurança foi solicitado que ele fosse retirado do local. O dono afirmou que o búfalo entrou no mar. Como nunca tinha visto tanta água, ficou muito feliz e empolgado. Os agentes da CEOP acompanharam o animal e o proprietário até a carreta que trouxe os dois até Copacabana. E eles seguiram viagem. E veja a seguir, queda da criminalidade do Rio de Janeiro ajudou a aumentar o turismo local. E ainda, Brasil é o lugar ideal para visitar parques aquáticos.
Tudo isso você confere na volta do intervalo. Não sai daí, eu volto daqui a pouco. Nós estamos de volta. Vamos falar agora de educação. 18 universidades brasileiras estão no ranking das melhores do mundo de Xangai. O Brasil é o líder da América Latina em número de instituições reconhecidas mundialmente. O Brasil reafirma sua posição de destaque no cenário acadêmico global. O ranking de Xangai deste ano, conhecido como Academic Ranking of World Universities. O ranking de Xangai é conhecido por sua rigorosa metodologia de avaliação e as universidades brasileiras demonstraram que são capazes de competir em pé de igualdade com as melhores do mundo. Dessa vez, o ranking elencou 18 universidades brasileiras entre as melhores do mundo. Com isso, o país, o líder da América Latina, em número de instituições reconhecidas. Entre as universidades brasileiras classificadas, 15 são federais e 3 estaduais. Entre elas, destacamos as universidades federais do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo. Além disso, universidades estaduais também marcaram presença na lista: a USP, Unesp e a Unicamp. Embora o Brasil tenha conquistado uma posição de destaque, o topo do ranking continua sendo dominado por universidades americanas. Neste ano, as 3 primeiras posições foram ocupadas por Harvard University, Stanford University e Massachusetts Institute of Technology. E o Brasil ganhou uma nova geração de 1.000 brasileiros superdotados e bateu um novo recorde. Essas pessoas têm a capacidade intelectual acima da média. Com o crescimento de 1.000 novos brasileiros superdotados identificados nos últimos 6 meses, a Associação Mensa Brasil divulgou que o país ultrapassou a marca de 4.000 brasileiros registrados com capacidade intelectual acima da média. Desse total, aproximadamente 32% são menores de idade, somando mais de 1.280 crianças e adolescentes. De acordo com o diretor de operações da entidade, que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais, Davi Quintão, a inteligência artificial foi fundamental no processo e auxiliou no mapeamento dos superinteligentes, não apenas na hora de identificar os superdotados, mas também foi utilizada para otimizar processos internos, aumentando a eficiência de sistemas. Quintão finalizou dizendo que, com os esforços, a Mensa Brasil espera se tornar uma associação ainda mais capacitada a oferecer suporte e desenvolvimento aos seus associados. E uma pesquisa mostrou que a queda da criminalidade no Rio de Janeiro ajudou a aumentar o turismo. Segundo um estudo guiado pela FEComércio do Rio de Janeiro, 6 em cada 10 turistas se sentiram seguros ou muito seguros durante as estadias aqui na cidade. Essa pesquisa revelou uma mudança considerável e positiva para o Rio. A pesquisa apontou uma grande diferença entre as expectativas e as experiências reais dos turistas. De acordo com os dados, apenas 28% dos viajantes esperavam sentir-se seguros no estado. No entanto, após a visita, esse número mais que dobrou e atingiu a marca de 60%. Esse sentimento de segurança não é à toa. Entre 2018 e 2023, houve uma redução de quase metade dos casos de homicídios e os latrocídios.
que são roubos seguidos de morte. Eles diminuíram cerca de 60%, caindo de 174 para 65 casos no mesmo período. Essa melhoria tem impulsionado diretamente o turismo e a economia do Rio, mostrando uma alteração significativa nos números. Em 2023, cerca de 1.200.000 turistas vieram visitar a cidade, um aumento de aproximadamente 80% em relação ao ano anterior. Com grandes eventos programados para este ano, como, por exemplo, a reunião do G20 em novembro, a esperança é que o Rio atinja recorde de visitantes internacionais. O turismo responde por cerca de 6% do PIB do estado e a intenção é fazer essa porcentagem aumentar. Esses upgrades não apenas auxiliam na renda e arrecadação, como também geram empregos à população. E um estudo revelou que o calor diminuiu a venda de roupas no Brasil. A cada 1% de aumento da temperatura, as lojas vendem quase 0,5% a menos. O estudo foi feito pela BTG Pactual, uma empresa de fundo de investimentos. Os especialistas compararam a evolução do aquecimento global entre 2010 e 2024 e as vendas das maiores lojas de roupas do Brasil. E revelaram que as altas temperaturas se tornaram um obstáculo para os grandes varejistas do Brasil. Quanto maior a temperatura, menor é a média de vendas das lojas de moda. A cada 1% de aumento na temperatura, as vendas caem 0,45%. De acordo com a BTG, os varejistas precisam se adaptar ao aumento de temperaturas para não perderem muito lucro. E para isso, é necessário que as empresas vendam roupas com design e materiais mais leves. E um bom passeio no parque aquático ajuda a refrescar o calor. E o Brasil se consagrou como destino ideal para quem curte parques aquáticos. Das 10 atrações mais visitadas na América Latina, 6 estão no nosso país, segundo uma empresa internacional de entretenimento que divulgou a lista anual de parques temáticos mais visitados do mundo. Quando o assunto é diversão e natureza, o Brasil fica em primeiro lugar com o maior número de parques aquáticos da América Latina. No topo da lista está o Termas dos Laranjais, localizado em Olímpia, no interior de São Paulo, que teve um crescimento de 28% em movimentação entre 2020 e 2021 e recebeu mais de 1 milhão de visitantes nesse período. O parque conta com 55 atrações, como brinquedos radicais espalhados numa área de 300 mil metros quadrados. Na sequência vem o Hot Park Rio Quente, na cidade que também leva o mesmo nome e fica no estado de Goiás. Já o Beach Park, em Aquiraz, no Ceará, fica em terceiro lugar nesse ranking, seguido pelo Magic City Water Park, em Suzano, interior de São Paulo. E figurando o quinto e o sexto lugar da lista estão o Termas Water Park, em São Pedro, e o Hot Beach, na cidade de Olímpia, ambos no estado paulista. Este último teve um salto de 144% de visitantes, chegando a quase 600 mil frequentadores em 2021. Os demais parques do ranking estão nos países das Bahamas, no Caribe, Guatemala, Colômbia e México. E quando o assunto é parques de diversões temáticos, o Beto Carreiro World, em Santa Catarina, conquistou o segundo lugar na América Latina, com quase 2 milhões de visitantes em 2021, o único representante brasileiro na lista, encabeçada pelo Six Flags México. Então, na hora de escolher para onde levar a família ou os amigos para se divertir, a opção é o que não vai faltar, com boas doses de adrenalina. E por falar em viagem, vamos conhecer a cidade de Otranto, localizado na Itália, na edição de hoje. Uma charmosa cidade costeira localizada na região Apulia, no sul da Itália. É conhecida por sua posição estratégica no Mar Adriático e seu centro histórico bem preservado. A cidade é cercada por antigas muralhas e destaca-se por seu castelo, que oferece vista panorâmicas. A cidade também atrai visitantes por suas praias de águas cristalinas e trilhas costeiras com paisagens deslumbrantes. É um destino que combina história, cultural e beleza natural, sendo um ponto de encontro de diversas pessoas
ao longo dos séculos. E antes de encerrarmos esta edição, vamos com uma câmera diretamente com a vista do calçadão de Otranto. Saindo do Estúdio Hit, vamos diretamente à Itália. O Lungomare di Otranto é um calçadão panorâmico que se estende ao longo da orla, oferecendo vistas deslumbrantes do mar Adriático. E é perfeito para caminhadas tranquilas, oferecendo vistas do mar, acesso a praias e uma atmosfera vibrante com vários cafés e restaurantes. Esta área é ideal para aproveitar o pôr do sol. Otranto também não é apenas beira-mar, e sim atrações históricas como a Catedral, famosa por seu impressionante piso de mosaico, e o castelo, que oferece vistas panorâmicas do mar e da cidade. E com esta bela vista da ponte, a gente encerra a edição desta manhã. Muito obrigado pela companhia, um ótimo sábado para você e até mais!